Boa tarde, meu nome é John Min, eu sou o coordenador executivo da Aliança Procomex, em cujo nome dou as boas-vindas e também em nome da Anvisa, que vai ser representada pela Mônica Figueiredo, que em breve estará falando com vocês. Vocês devem estar perguntando quem é que é o Procomex, então eu vou tomar a liberdade de primeiro explicar quem é o Procomex e um pouco o que a gente faz e por que, então, dessa reunião. O Procomex é uma aliança de entidades empresariais, já a nível regional, inicialmente só no Brasil, começou com 50 entidades, hoje somos mais de 150 entidades empresariais que comungam de uma visão que o país pode ser mais competitivo se nós tivermos processos aduaneiros mais céleres e mais confiáveis. A nossa missão que o braço operacional do Procomex é o Instituto Aliança Procomex, e a sua missão é gerar o capital social, ou seja, redes de atores do setor privado, do setor público, trabalhando junto para viabilizar esta visão. E nós trabalhamos com um tripé. As associações nos dão a representatividade política que precisamos, as empresas nos dão o conhecimento prático de como funciona o comércio exterior e também o círculo menor no meio, onde está representado as empresas, representam as empresas que são mantenedoras do Procomex, que investem nesta visão para o país. E o terceiro, a parte do tripé, são as entidades governamentais que estão dispostas a mudar e a modernizar os processos aduaneiros. Nós temos trabalhado muito mobilizando o setor privado para organizar recomendações específicas, mapeamos os processos de importação e de exportação entre 2012 e 2016, que foram um insumo importante para o novo portal de comércio exterior brasileiro, não só para os sistemas, mas para as mudanças de processos. E eu acho que isso que a Mônica vai falar bastante hoje, né, Mônica? As mudanças nos processos de importação. Nós ajudamos na definição dos atributos, que é uma nova forma de identificação dos produtos que estão sendo exportados e importados. E nós continuamos fazendo um trabalho de acompanhamento do desenvolvimento dos sistemas e dos desafios da sua implementação, criando uma plataforma de diálogo entre o governo e as empresas que implementam ou vão ter que operar debaixo desses novos processos. A reunião de hoje é especificamente com um segmento que não tem participado historicamente dessa discussão, que são os hospitais, mas que também são importadores e que, consequentemente, vão estar tendo que funcionar debaixo destes novos processos. E sem mais delonga, mas deixa eu só explicar o seguinte. Primeiro, a Mônica vai fazer uma explanação e ela pede para aguardar até o fim para que sejam feitas perguntas e comentários. E aí nós vamos abrir os microfones para comentários ou perguntas. E se você quiser fazer perguntas via chat, nós vamos registrar todas as perguntas. As perguntas que não puderem ser respondidas no prazo que foi estabelecido para a reunião de hoje, que acaba às 16 horas, nós encaminharemos para a Anvisa, para a Mônica, e ela elaborará as respostas e nós faremos uma devolutiva para vocês com as respostas dessas perguntas. Então, sem mais delongas, Mônica, muito obrigado por propor isso e por estar disponível para trabalhar com essa comunidade tão importante que são os hospitais e o pessoal que cuida da nossa saúde no Brasil. Mônica. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, eu pedi desculpas porque eu tô um pouquinho adoentada. Bom, é um prazer aqui estar participando desse evento. Realmente é um momento único de comunicação efetiva do papel da Anvisa. Acho que ela deu uma travadinha, né? É.
Deu uma travadinha, gente. Vamos aguardar um minutinho para Uhum. ver se ela resolve esse problema tecnológico. As unidades de saúde, as secretarias, o Ministério da Ô, Saúde. ô, Mônica, Então, Mônica, oi. desculpa, mas você não. A tecnologia deu uma travada. E você não deve ter Vou dado uma pedir um travada. Então, segundo. Eu vou tentar trocar minha rede aqui, porque eu vi que ela estava travando na hora que você estava falando, John. Eu vou tá. tentar fazer vou rotear para o meu celular. Vocês me dão um segundo? Sem dúvida. Tá? Então, nós temos trabalhado com a Anvisa com outros segmentos que a Anvisa atua, né? Pode ir trocando, eu vou usar esse tempo para explicar um pouco mais o nosso trabalho. Nós temos trabalhado com o pessoal na área de medicamentos, na área de cosméticos, É isso. na área de equipamentos, né? E agora existe esse segmento específico que não tinha sido eh, comunicado e a Anvisa sugeriu que fosse feita essa reunião e por isso que a Mônica agora vai começar a fazer a explicação, né, Mônica? Pronto, agora acho que agora vai ficar mais estável. Gente, por favor, se eu travar alguma coisa, me interrompam, tá? Porque aí eu consigo conversar aqui com vocês com mais calma. Então, assim, a minha intenção realmente, a nossa aqui da nossa área da GCPAF, é de trazer para vocês que são efetivamente os usuários finais da nossa anuência de importação, que vocês tenham ciência dos trâmites, das evolutivas que estão sendo feitas no Portal Único, de como é que isso vai funcionar na anuência de importação e exportação de produtos sujeitos à fiscalização sanitária, e como é que vocês podem, dentro das suas organizações, reduzir, minimizar o impacto dessas evolutivas para que vocês consigam acompanhar esses sistemas. A nossa intenção aqui é trazer esses esclarecimentos, então, por favor, vou mostrar para vocês aqui uma apresentação da estrutura do arcabouço de como a gente vai trabalhar nesse portal único. E vocês tendo algum tipo de dúvida, eu vou pedir a gentileza que ao final da apresentação vocês levantem as mãozinhas ou escrevam no chat, que na medida do possível a gente vai tentar responder. Aquilo que a gente não conseguir responder neste momento, fiquem muito tranquilos. A equipe aqui do Procomex, que gentilmente está nos acompanhando, nos apoiando aqui, eles vão compilar as documentações, essas perguntas, e a gente vai enviar para vocês um documento de perguntas e respostas para que vocês possam ter todas essas dúvidas sanadas o mais breve possível. Ok? Então, assim, eu vou começar a apresentar para vocês como é que é esse cenário, como é que é essa estrutura, e aí no final a gente abre para perguntas. Bom, vamos lá. Então, para a gente começar a conversar, o que a gente vai mostrar para vocês? Como é que a Anvisa vai começar a atuar no NPI, que é o novo portal único de comércio exterior, nas interfaces específicas de importação, tá? Então, a gente vai trabalhar nesse cenário de importação. Então, primeiro ponto, conceitual. Antes, a Anvisa trabalhava num cenário de anuência prévia à importação. Era uma anuência pautada em licenciamento de importação, que era uma etapa anterior ao desembaraço aduaneiro propriamente dito, e esta anuência de importação era feita em cima de um documento chamado licenciamento de importação, que é o chamado LI, tá? Então a Anvisa trabalhava neste cenário. O que a Anvisa vai começar a trabalhar agora? A Anvisa vai trabalhar num contexto intitulado controle administrativo. Este controle administrativo, ele tem duas vertentes. Ele é feito num controle administrativo de importação e um controle administrativo de exportação. E este controle administrativo, ele tem pilares de funcionamento. Estes pilares de funcionamento, cada um tem uma função
e não necessariamente todas as importações ou exportações passarão por todos estes pilares. Então, a gente vai trazer aqui para vocês quais são os pilares deste controle administrativo da Anvisa na importação e na exportação, e quando vai ser necessário passar uma importação, uma exportação por todos os pilares e como é que isso vai funcionar. De forma bem estruturante aqui, eu trouxe nesse slide como é que é a estrutura da importação e da exportação desse controle administrativo. Então, na importação e na exportação, nós temos o monitoramento, a autorização, a conferência sanitária e a proibição, e dentro de cada estrutura dessa, nós temos algumas nuances específicas do que deve ser feito pelo importador e exportador e do que não tem precisa, que é isento. Então, na importação, o que a gente tem de novidade para vocês? Dos 4 pilares do controle administrativo, a Anvisa vai atuar nos 4. Então, produtos sujeitos a controle e fiscalização sanitários deverão passar pelos 4 pilares. E o que são esses pilares? O pilar de monitoramento é um pilar em que a Anvisa não faz nenhuma manifestação neste produto no momento da sua importação. A gente monitora, a gente quer tirar relatório, a gente quer saber o que está sendo importado. E para que isso aconteça, nós efetuamos uma marcação em cima de NCMs, que são nomenclaturas como o Mercosul, que são identificadoras de produtos, de mercadorias, e a gente diz, olha, administrador, gestor do Portal Único, a Anvisa quer, a cada mês, a cada 6 meses, tirar um relatório de tudo que foi importado neste NCM. Então, a gente vai fazer esse monitoramento. Significa que vocês vão poder importar e precisam pedir autorização para a Anvisa? Não, vocês não vão precisar nada. A gente só está deixando transparente para o setor aquilo que a gente quer monitorar. Bom, segundo pilar, autorização. O que é autorização? A autorização é como se fosse uma análise prévia ao desembaraço da mercadoria, como é hoje, por exemplo, o licenciamento de importação, e que a gente identifica se a gente quer essa análise prévia de uma forma única ou que vocês façam um pedido uma única vez e esse pedido fique válido por um tempo determinado, por um volume de processos de importação determinado. Esta autorização ela é feita em cima de um documento chamado LPCO. E esse LPCO ele vai poder ser único ou múltiplo. Neste cenário de autorização, neste pilar de autorização da importação, a Anvisa só vai trabalhar no sentido de desembaraço de bagagem desacompanhada e DSI. Aquilo que hoje é licenciamento de importação está dispensado de autorização pela Anvisa. Nós não vamos trabalhar na autorização, tá? Por quê? Porque a gente entende que hoje a Anvisa possui maturidade o suficiente de permitir que a importação ocorra diretamente para o estágio final de desembaraço, sem haver necessidade dessa autorização, dessa etapa prévia de conferência. Ok, vamos passar para o terceiro pilar. O terceiro pilar, na verdade, é a etapa final da análise de anuência de importação, que é a conferência sanitária. Essa conferência sanitária, ela é feita hoje pela Receita Federal, a conferência sanitária não, desculpa, a conferência como um todo, o desembaraço da carga, ela é feita na Receita Federal através da DI. O que vai mudar? Ela vai mudar de DI para do INPE, então a gente vai ter uma transição da Receita Federal e também de todos os outros órgãos anuentes. Então, os órgãos anuentes que hoje atuam no LI, que é antes da DI, que é do desembaraço aduaneiro, agora a gente vai transformar isso num momento único, numa janela única de anuência. E essa janela única de anuência é a do INPE. Então, a Anvisa, o MAPA, o CNEM, a Receita Federal, o IBAMA, todos nós vamos trabalhar em um momento único na do INPE para fazer o nosso tratamento administrativo, para fazer a nossa análise. Esta análise desse momento de do INPE para a Anvisa é intitulado Conferência Sanitária, tá? E um último pilar que não tem correlação com uma anuência da Anvisa, mas sim de uma vedação,
são produtos, são mercadorias que possuem vedações em normas, por exemplo, resoluções de suspensão de importação, RDCs que proíbem, por exemplo, algumas substâncias controladas de serem importadas, que a Anvisa vai lá e vai dizer: este NCM, este produto, esta mercadoria está proibida de entrar no país. E aí, neste caso, não há como se registrar uma DUIMP, mesmo que haja interesse do importador ou a permissividade de outros órgãos anuentes. Então, a Anvisa vai lá e diz o que pode e o que não pode. Na exportação, a estrutura é a mesma. A diferença principal está nas etapas que a Anvisa atua na autorização e na conferência sanitária. Como eu falei para vocês no slide anterior, a Anvisa não vai atuar da forma como atua hoje de licenciamento de importação na autorização. Na importação, nós não temos a etapa de autorização para os LIs, a gente só tem para bagagem, desacompanhada e para DSI. Na exportação, é o contrário. A Anvisa só vai atuar na autorização. Então, a Anvisa vai receber os licenciamentos de LPCO, vai fazer uma análise e vai dar um ok ou uma vedação nesses licenciamentos de importação, nesses LPCOs. E que LPCOs são esses? Que produtos são esses que são passíveis de anuência da exportação? Basicamente, são substâncias que possuem controle de cota de exportação e exportação de células, tecidos e órgãos humanos. Então, nós vamos atuar no LPCO. A etapa de conferência sanitária na exportação, que é a DUI, a Anvisa não vai atuar. Então, diferente da importação, que a Anvisa vai atuar na DUIMP, na exportação, a Anvisa não vai atuar na DUI. O monitoramento e a proibição são as mesmas nuances da importação, como eu falei anteriormente. Então, em importação, a Anvisa atua na DUIMP, para os casos de licenciamento de importação hoje, e na exportação nós atuamos no LPCO. E como é que funciona essa estrutura desse controle administrativo quando a gente fala de vai para a DUIMP, preciso de DUIMP. Como é que funciona essa DUIMP? Como é que eu sei que vai para a DUIMP? Como é que eu não sei? Então, a gente trouxe aqui um desenho esquemático de como funciona esse controle administrativo da Anvisa, especificamente na importação, para que vocês tivessem o todo desse fluxo e ficasse claro como é que funcionaria. Então, a primeira etapa que a gente precisa entender é como é que a Anvisa traz transparência para o setor do que tem que ter a Anvisa e do que não tem que ter, através da definição do tratamento administrativo. Então, essa listagem de tratamento administrativo é uma listagem disponibilizada no site da Anvisa. Ela tem uma atualização periódica e essa listagem ela diz para vocês se este NCM dessa mercadoria, se ele for considerado um cosmético, se ele for considerado um medicamento, se ele for considerado um padrão de referência, um produto à base de cannabis, um dispositivo médico, se ele precisa ter monitoramento, autorização, conferência ou ele é vedado. Nós damos essa transparência para vocês através da consulta no site da Anvisa, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês todos os links, tá certo? Para consulta. Cientes daquele produto, de que, por exemplo, ele demanda conferência sanitária, vocês vão entrar aqui nesse fluxo e vão começar a elaborar este protocolo de processo junto à Anvisa. Sabendo que é um produto que precisa de conferência sanitária, primeira etapa que vocês vão ter que entender são os módulos dentro do portal único que precisam ter informações para que a Anvisa possa recepcionar este pedido de desembaraço, esse pedido de anuência e possa fazer sua manifestação. Então, existem alguns módulos dentro do portal único que precisam ser preenchidos. O primeiro deles é o catálogo de produtos. Catálogo de produtos, pelo nome mesmo, já se tem uma noção do que seria, é um formulário com diversas informações que devem ser prestadas do produto. E aqui a gente já faz uma primeira separação do que é produto e do que é mercadoria. Então, produto é aquele tipo de informação que não muda a cada importação. Então, é uma informação mais estável. É uma informação em que eu posso deixar cadastrada aqueles dados e utilizar em diversas importações. Então, estes dados, que não mudam a cada importação,
são inseridos num módulo específico do Portal Único chamado Catálogo de Produtos. Esse catálogo de produtos possui itens a serem preenchidos, informações a serem preenchidas que cada órgão anuente quer ver. Existem atributos, existem campos que são coincidentes? Existem. Então, por exemplo, a Receita Federal quer saber uma composição, a Anvisa quer saber uma composição, o MAPA quer saber uma composição. Pode ser que este campo seja o mesmo a ser preenchido para todo mundo. Tem campos que só a Anvisa quer saber? Sim. Vou dar um exemplo. Dispositivo médico, eu quero saber se na regularização dele na Anvisa, se ele foi regularizado como sendo estéril e qual é a metodologia utilizada de esterilização. Isso é uma informação que não muda a cada importação. Então, essa é uma informação que a Anvisa quer saber e vocês vão informar isso no catálogo de produtos. Então, feito esse arcabouço, essa informação daquele produto, e cada produto tem um número de catálogo específico, então cada produto que vocês almejam importar vai ter o seu catálogo específico, vocês vão partir para uma próxima etapa. Qual é a próxima etapa que vocês vão seguir? Caso o órgão ele demande a autorização, que é a etapa de LPCO, vocês vão partir para este LPCO. Como eu disse para vocês, a Anvisa na importação não vai querer LPCO, então vocês não precisam preencher isso para a Anvisa. Mas digamos que seja algo do mapa, vocês precisam se ater à necessidade de repente ter LPCO para algum outro órgão. Feito o LPCO, que também nada mais é do que um formulário com informações que devem ser prestadas, para a Anvisa, vocês precisam de um outro tipo de informação, que é a guia da taxa dos anuentes. Essa guia da taxa nada mais é do que um formulário com informações referentes a pagamento de taxa da Anvisa. Então é o quê? É o porte econômico do CNPJ do importador, é o porte econômico do CNPJ do detentor da regularização, é o código de assunto primário que deve ser protocolizado, é o código de assunto secundário que precisa ser informado, é a informação se a empresa, o importador, ele é um laboratório de fabricação de medicamentos que está isento de taxa nos termos da Lei 9782. Então, são informações referentes a cálculos de taxa da Anvisa. Este também é um módulo dentro do Portal Único que deve ser preenchido para os produtos sujeitos à fiscalização sanitária. Preencheram isso tudo? Catálogo de produtos, o LPCO para aqueles casos que os outros órgãos solicitam, e a guia de taxa dos anuentes, quando também for necessário, vocês estarão aptos a registrar a do INPE. Essa do INPE, ela é por conhecimento de embarque e ela tem um limitador de vocês poderem utilizar para 999.999 itens de do INPE. Hoje, para a Anvisa, vocês têm um limitante de que o licenciamento de importação deve ser por NCM. E, além disso, vocês têm um limitante de código de assunto da Anvisa. Na do INPE, isso muda um pouco. O que a gente tem? A gente tem que na do INPE, vocês vão poder protocolizar uma mesma do INPE para um conhecimento de carga, mas existem algumas restrições que a Anvisa estabeleceu no registro dessa do INPE que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Esta do INPE, que é um documento único com um único número de rastreio, ela vai ser encaminhada via sistema para todos os órgãos anuentes deste NCM, desta mercadoria. Todos os órgãos trabalharão num único momento de análise, que é esse pós-registro dessa do INPE, e todos poderão fazer a sua gestão de risco dentro do próprio portal único. Dentro desse portal único, a gestão de risco da Anvisa será rodada. Aquilo que for canal verde, a própria do INPE, será deferida pelo sistema. Aquilo que for canal amarelo vai passar para uma etapa de análise documental pelos anuentes da Anvisa. E aquilo que for canal vermelho, além da análise documental, vai obrigatoriamente para a inspeção física. Pode ser que algum processo de canal amarelo caia para a inspeção física? Sim, a depender da análise técnica feita neste canal amarelo. Feito essa avaliação da análise documental técnica, entendendo-se que é um canal vermelho precisa de inspeção ou um canal amarelo agravado precisa de inspeção, vai ser feita uma solicitação de RIF,
O que que é RIF? RIF é um módulo dentro do Portal Único, que é relatório de inspeção física, que é aberto para que os anuentes possam emitir as informações de uma inspeção física de uma mercadoria dentro do portal. Este RIF, ele pode ser acessado e disponibilizado para todos os órgãos anuentes e, inclusive, pode ser utilizado um único RIF para mais de um órgão. Isso depende da normativa de cada órgão que será publicada para formalização da entrada do órgão na do INPE. A Anvisa publicou a RDC 977, que permitiu ah, is- ah, que outros órgãos pudessem acessar o nosso RIF e que a gente também pudesse utilizar o RIF de outros órgãos nos casos de que entendermos que a inspeção pode ser saneada só com a emissão desse RIF. Feito isso, a gente passa para a etapa posterior. Após essa análise, esse processo, essa do INPE, ela pode ser colocada em exigência, ela pode ser deferida e liberada, ou ainda nós podemos liberar uma entrega antecipada da carga, em que o importador vai poder retirar essa carga do recinto, mas sem ter desembaraçado a carga ainda. Então, ela sai num estágio de pendência sanitária, ela não fica deferida no Portal Único, mas a empresa pode retirar aquela carga do recinto e parar de pagar a armazenagem no recinto alfandegado. Então, vocês tiram essa carga daquele recinto, armazenam num outro local e aí vocês podem ter tempo suficiente para responder à demanda da Anvisa. Vocês podem me perguntar aqui, cadê o indeferimento da do INPE, que eu não estou vendo aqui nesse fluxo? A do INPE, ela não possui indeferimento de do INPE. O que a do INPE possui? Ela tem uma vedação de liberação. Então, enquanto todos os órgãos anuentes daquela do INPE não derem o ok naquela do INPE, não deferirem a do INPE, ela não está liberada para desembaraço. E aí, neste cenário, a Anvisa vai trabalhar para dizer, olha, ainda tem essa pendência. É uma pendência documental? Apresente o documento. É uma pendência de taxa? Apresente o pagamento da taxa X. Não, não é. O produto não pode entrar. A Anvisa não permite que esse produto entre no país. Como é que vai ser feito esse tratamento? Simples. A do INPE vai permanecer numa situação de pendência, de exigência, mas o texto de manifestação da Anvisa vai ser de indeferimento com interdição. Então, os fluxos que nós temos hoje de interdição de mercadorias vai permanecer. E caberá ao importador efetuar uma retificação dessa do INPE quando ele tiver cumprido a destinação. Essa destinação dessa mercadoria interditada vai poder ser a devolução ao exterior ou então a destruição. Qualquer um desses dois caminhos, a retificação dessa do INPE será feita mediante exclusão deste item irregular desta do INPE e comprovação dessa destinação. Excluiu esse item da do INPE, comprovou a destinação, todos os outros itens dessa do INPE estão ok, vocês conseguem desembaraçar essa do INPE. Então, a figura, a concepção de indeferimento, ela foi radicalmente alterada. Então, nós temos uma outra concepção de que a liberação é o ok da Anvisa e a não liberação seria uma pendência. Algumas são sanáveis, outras não. Então, aqui eu trouxe para vocês, de forma mais detalhada, o que significa cada etapa dessa e como é que a Anvisa vai trabalhar. Então, em relação à etapa de monitoramento, a Anvisa vai trabalhar com auditorias. Então, todos aqueles NCMs que a Anvisa falou que quer auditar, que quer monitorar a entrada e a saída daquelas mercadorias, a gente vai auditar. E qual é a principal motivação dessas auditorias? É verificar se há necessidade de mudar o tipo de tratamento desses NCMs. Vou dar um exemplo. Nós temos kits comerciais de fim de ano, kits de festas. Digamos que eu tenho um kit que seja montado da seguinte forma: eu tenho um baldinho de gelo e que o produto principal desse kit é o balde de gelo. Só que dentro desse balde de gelo, quando a empresa foi importar, ela quis colocar um saquinho de, sei lá, amendoim.
colocou um saquinho de amendoim ali de brinde. Pelas regras da Receita Federal, o NCM a ser indicado no processo de importação é do balde de gelo. A Anvisa vai marcar o NCM do balde de gelo de forma preliminar agora, quando vocês olharem as listagens da Anvisa? Não. Por quê? Porque a Anvisa não faz anuência em balde de gelo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai monitorar os NCMs de balde de gelo para verificar se está entrando algum alimento que seja de anuência da Anvisa nessas importações. E caso a gente verifique que tem um CNPJ específico que está tentando burlar a fiscalização sanitária, ou existe um tipo específico de produto, de fornecedor, de exportador, de fabricante, a gente vai lá e atua especificamente nesses resultados de auditoria. Então, o monitoramento serve para isso. São NCMs que não têm anuência da Anvisa, mas que a gente quer monitorar. Nas autorizações, na etapa de autorização, por que que a Anvisa colocou que vai ter LPCO para bagagem desacompanhada e DSI? Porque é uma novidade, acredito para alguns de vocês, o processo de DSI, que é aquela anuência em papel ainda, que a Anvisa vai lá, carimba, assina e entrega na Receita Federal, que os despachantes entregam na Receita Federal, vai mudar. Nós vamos transformar essas DSIs em LPCOs. E esses LPCOs vão ser anuídos para a equipe central aqui da Anvisa, em Brasília, na gestão da Elisa Botia, na GCPAF. Então, esses processos de bagagem desacompanhada e DSI em papel se transformarão em LPCOs. Além disso, na exportação, a gente já atua hoje em dia em exportações de controlados com cota e de células, tecidos e órgãos, por meio de LPCO. Então, a gente vai manter este fluxo de anuência de exportação por meio de LPCO. E a questão da vedação, a gente não permite nem o registro de DUIMP, nem o registro de LPCO de exportação. De forma bem sintética, quais são os módulos do sistema do Portal Único que a Anvisa vai atuar efetivamente no momento de uma conferência sanitária? Nós vamos atuar no catálogo de produtos, então nós vamos avaliar os catálogos de produtos, as informações que são prestadas nesse catálogo, nós vamos avaliar aquilo que foi efetivamente pago na guia de taxa e vinculado na DUIMP, nós vamos avaliar as documentações que são apensadas e as informações prestadas na DUIMP, e nós vamos atuar no módulo RIF quando houver necessidade de inspeção. Lembrando que a normativa da Receita Federal estabelece que a DUIMP pode ser registrada somente antes da chegada da carga ao destino final, constante no conhecimento da carga, ou então, após esse período, somente após a recepção da carga pelo fiel depositário. Lembrando também que a instrução documental da DUIMP demanda que a carga já tenha sido embarcada no exterior. Então, enquanto a normativa da Receita Federal estabelecer esses critérios de que momento pode ser registrada a DUIMP, a Anvisa vai seguir estritamente aquilo que está definido na norma da Receita Federal. Aqui eu trouxe de forma muito exemplificativa, porque subiu essa. Ai, gente, perdão. Subiu essa evolutiva nesse final de semana. O catálogo de produtos, os atributos que a Anvisa quer ver nesse módulo do Portal Único de Catálogo de Produtos, são esses daqui. Não quer dizer que a gente não vai ver os outros, tá? Só quer dizer que isso aqui são dados exclusivamente da Anvisa. Então, a Anvisa pediu que fossem inseridos esses atributos para que a gente pudesse ter certeza do que está sendo importado está ok. Então, aqui tem um compilado, eu vou deixar essa apresentação depois para vocês verificarem, mas de qualquer forma vocês já conseguem ver isso em ambiente de treinamento e também em ambiente de produção, o que são os atributos de catálogo da Anvisa e do mapa que subiu esse final de semana. Em relação à autorização, só lembrando que a Anvisa não vai trabalhar em LPCO múltiplo, LPCO flex. A gente só vai trabalhar em LPCO único. Quer dizer o quê? É um LPCO por importação ou por exportação, tá certo? Nós não teremos o flex hoje, até porque pela natureza do que vai estar para LPCO, que nada mais é do que bagagem desacompanhada e DSI. Então, nós não vamos atuar na importação
em LPCO múltiplos. Na exportação, a gente já atua em LPCO múltiplo, tá? Então, o que hoje vale para a exportação permanece, tá certo? Então, a gente tem tanto LPCO flex na exportação quanto o único. Em relação à guia de taxa dos anuentes, aqui também está um compilado das informações que nós solicitamos para fins de pagamento de taxa da importação e essas informações aqui. Só lembrando que esse último quadro aqui, entidade vinculada ao SUS, da Lei 9782, nós mudamos o título dele esse final de semana, para deixar mais claro para o importador o que significa essa entidade vinculada ao SUS para termos de isenção. Só cabe a isenção para quem é laboratório de produção de medicamentos, tá? Então a gente mudou isso, está mais claro lá. Eu vou até alterar essa apresentação para deixar agora o título que ficou lá no atributo específico da do INPE e do LPCO. Essa guia de taxa dos anuentes, ela vai ser uma guia de taxa em que a situação dela vai ser automatizada pelo sistema. Por que isso? Porque nós temos dois momentos de protocolo de demandas. Então, no momento em que vocês fizerem o pagamento da taxa, se o pagamento for concedido, for ok, está tudo certo o pagamento, ele vai ficar, essa guia vai ficar com a situação de deferido. Significa que a gente validou o código de assunto com as documentações que são apensadas na do INPE, a finalidade de importação que está no INPE? Não. Quer dizer somente que a taxa que vocês disseram ser a correta para ser paga foi paga. Então, em que momento que a Anvisa vai analisar essa guia de taxa em relação a código de assunto? No momento da do INPE. Então, quando vocês registrarem a do INPE e fizerem a vinculação dessa guia de taxa naquele item da do INPE, o catálogo de produtos na do INPE, é esse o momento único de análise da Anvisa, e neste momento a gente vai avaliar se há alguma intercorrência, alguma inconformidade nessas informações de guia de taxa do anuente, tá? Lembrar sempre que código de assunto primário se refere a registro de do INPE. Código de assunto secundário se refere à retificação de do INPE. Se vocês errarem uma petição secundária, não fizerem certo, o código de assunto está errado, posso reverter? Muito simples. Vocês vão lá e vão fazer uma nova guia de taxa secundária, vão vincular a do INPE, retificar a do INPE, e aí o processo segue a análise normal. Ah, Mônica, mas eu errei, foi a primária, como é que eu faço? Simples também. Vocês vão lá, vão fazer uma nova guia de taxa com uma nova código de assunto primário, vão vincular esse código, essa nova guia na do INPE, vão retificar do INPE, vão dizer agora eu paguei a taxa primária certa. Então, assim, diferente do processo de importação hoje, em que a gente indefere o LPCO e indefere o LI, não vai acontecer isso na do INPE. O que a gente vai fazer é exigências, vamos fazer exigências para dizer, olha, você pagou a taxa da primária errada, vai lá e faz uma nova. Olha, você pagou a taxa da secundária errada, vai lá e faz uma nova. Então, na mesma do INPE, vocês vão conseguir fazer retificações para saneamento de questões específicas de taxa, coisa que hoje vocês não conseguem fazer. A gente só consegue finalizar e vocês fazerem um novo protocolo. Tá certo? Em relação à guia de taxa, a nova norma, a RDC 977, ela impôs uma única restrição em relação aos 999 mil itens que podem ser protocolizados no mesmo do INPE. A questão específica necessária se fez por conta de celeridade. O que acontece hoje na do INPE? A do INPE foi pensada num contexto aduaneiro. E nesse contexto aduaneiro, se entendia o quê? Se eu coloco vários produtos, várias mercadorias no mesmo conhecimento de carga e eu protocolizo uma do INPE só e distribuo, eu vou fazer a gestão de risco ali e ele vai ser encaminhado para o fiscal da Receita e o fiscal da Receita vai liberar ou não. Só que na Anvisa, eu tenho uma questão específica, que são códigos de assunto que fazem essa restrição de finalidade de importação e categoria regulatória, e eu também tenho uma estrutura física regimental da Anvisa que é separada por categoria de produtos. É notório que vocês sabem que, por exemplo, importação de medicamentos é analisado num posto específico chamado PAFME, que é o posto de anuência de medicamentos.
A anuência de cosméticos é no PAFCO. Anuência de alimentos é no PAFAL. Dispositivos médicos no PAFPS. Então, se a gente tivesse a liberdade de deixar que vocês protocolizem qualquer categoria de produto, qualquer código de assunto, numa mesma do INPE, o que que ia acontecer? O sistema hoje não permite que eu encaminhe uma do INPE para mais de uma equipe do mesmo órgão ao mesmo tempo. Então, o que que eu teria que fazer? Eu teria que pegar essa do INPE, passar para o posto do PAFME. Quando o PAFME acabar de analisar os medicamentos, ele passa para o PAFCO. Aí o PAFCO analisa os cosméticos. Aí passa para o PAFAL. O PAFAL analisa os alimentos. Passa para o PAFPS. O PAFPS analisa os dispositivos médicos e morreu ali? Não. Alguém superior a estes postos teria que ir lá no sistema e dar um joinha e liberar a do INPE inteira. Em relação a tempo logístico, isso é inviável. Então, o que que nós fizemos na RDC 977? Nós restringimos a do INPE. Então, as do INPEs, elas devem ser protocolizadas por código de assunto. Então, o que que vocês vão fazer? Eu estou trazendo um dispositivo médico, vários dispositivos médicos, que a finalidade é comercial, industrial. Eu posso trazer 200 NCMs diferentes? Desde que sejam dispositivos médicos com a finalidade comercial, pode. Agora, se eu estou trazendo um dispositivo médico, que metade do meu embarque é para pesquisa científica e a outra metade é comercial, eu não vou poder colocar na mesma do INPE, eu vou ter que separar. Então, aqui eu trouxe um exemplo prático do que vai acontecer. Então, digamos que vocês têm um cliente lá fora que vocês vão comprar lá do mesmo fabricante e o mesmo importador vão trazer 300 dispositivos médicos, 500 cosméticos e 600 medicamentos. Sendo que os 300 dispositivos médicos é para uma unidade de saúde, os 500 cosméticos é para comércio e os 600 medicamentos é para pesquisa. Eu não vou conseguir que vocês façam a mesma do INPE para todos esses três cenários. Vocês vão precisar utilizar 3 códigos de assunto e, portanto, vão ter que ter 3 do INPES. Isso significa, na prática, o quê? Que vocês precisam ter 3 embarques separados. Nós fizemos esse recorte na RDC 977 e, antes de fazer isso, nós fizemos um levantamento junto à SESEX do impacto dessa restrição. E o que nós verificamos, na verdade, é que não há impacto negativo de fato nessa restrição. Por quê? Porque a nossa clientela saúde, clientela Anvisa, ela é segmentada por natureza. O CNPJ de importador, que normalmente atua com dispositivos médicos, não é o mesmo CNPJ do importador de medicamentos. Mesmo no caso das importações por trading, tá? São cenários muito distintos. Então, hoje, a gente não tem esse impacto negativo dessa segregação. Então, é isso que vai acontecer. As do INPE só podem ser feitas por conhecimento de carga, desde que seja o mesmo código de assunto. Significa que eu só posso um código de assunto uma única vez? Não. Vocês podem quantas vezes vocês quiserem. Então, digamos que seja uma importação de 300 dispositivos médicos para a unidade de saúde, cujo código será o 90263. Eu posso colocar 10 90263? 100 códigos 90263? Podem, à vontade. Não tem limitante. O que tem limitante é categoria e finalidade, que por consequência são códigos de assuntos diferentes. Bom, dito isso, o que que a gente tem em relação a informações Anvisa na do INPE, que também subiu nesse final de semana? Nós temos atributos, informações que a Anvisa precisa ter para analisar o processo. Então, o primeiro aqui é muito emblemático. A Receita Federal, ela trata os produtos como sendo 2 condições específicas, usado e novo. A Anvisa tem vedações de importação de produtos usados, mas permissões de importação de recondicionado. Então, a gente precisa destrinchar esse dado da Receita Federal, de novo e usado, para que a gente veja no usado aquilo que é recondicionado. Então, a Anvisa foi lá na do INPE e colocou, olha, eu quero que quando você marcar usado para a Receita Federal, que o dado também diga se ele é usado de fato ou se ele é recondicionado para a Anvisa. Então, essa informação agora está lá na do INPE. Informações específicas de lote, serial e part number. A gente também está deixando claro para vocês. Por quê?
Porque informação de lote são informações diferentes de produtos que utilizam como número de rastreabilidade serial ou part number. Então, a gente está deixando claro para vocês quando vocês devem informar cada tipo de número de rastreabilidade. A finalidade da importação é uma informação que antes havia se pensado em colocar no catálogo de produtos, mas depois, trabalhando com mais calma, a gente entendeu que é uma informação muito mais voltada para mercadoria do que para produto. Então, a gente colocou a finalidade da importação como item de do INPE. Então, existem outras informações aqui na do INPE que nós colocamos para que vocês informem e deem clareza nesse processo para que a Anvisa possa dar celeridade na análise do processo de importação. Aqui, a gente trouxe para vocês algumas questões específicas de evolutivas, de benesses, de coisas boas que foram evoluindo junto com a normativa que foi publicada. Então, primeiro ponto. Hoje, a Anvisa trabalha com alguns licenciamentos de importação que precisam de pré-embarque. Por exemplo, procedimento 1 e 1A da portaria 344, que tem controle de cota. No momento em que houver o protocolo de DUIMP dessas substâncias, não há mais necessidade de pré-embarque. A Anvisa não vai mais cobrar pré-embarque de nenhuma substância. Doação, por exemplo, a doação internacional também precisa de pré-embarque. Está isento. A RDC 977 isentou de pré-embarque qualquer substância, bem ou produto sujeito a controle e fiscalização sanitária, ok? Isso quer dizer que estão isentos de autorização de importação, que não precisa ter mais aí? Não. A gente, perdão, vou dar uma tossida aqui, perdão. Isso quer dizer que está isento de AI? Não, não está. Então, o fluxo de autorização de importação, que é a AI, lá junto a outra área da Anvisa, que é chamada COSIC, ela permanece. Por quê? Porque a gente vai continuar fazendo controle de cota. O que a gente está tirando é aquela etapa intermediária em que vocês pediam a AI, depois a gente vinha, fazia análise do pré-embarque, dava o pré-embarque, para depois fazer a análise do desembaraço. A gente suprimiu essa etapa intermediária. Agora a gente tem a etapa da AI e depois só o desembaraço. Então, isso trouxe uma simplificação, uma fluidez na importação dessas substâncias que vai trazer benefícios para todos os envolvidos, ok? Bom, em relação à gestão de risco da Anvisa. A gestão de risco da Anvisa hoje ela é rodada no portal único, mas no LI, no LPCO. Com a inserção da DUIMP, a GR vai rodar na DUIMP. E a GR é por item de DUIMP. Pode ser que vocês tenham uma DUIMP com 100 itens da Anvisa e 99 sejam verde e um seja amarelo. A DUIMP para vocês vai ficar amarela até que a gente finalize a análise e seja liberado. Então, a GR da Anvisa ela leva em consideração cada item da DUIMP. E que itens, que critérios são esses de GR? Nada mais é do que o critério já disposto na RDC 228 de 2018, tá? Então, a gente leva em consideração histórico de importação do CNPJ, histórico de importação do NCM, RS de publicação de suspensão, aleatoriedade. Então, existem critérios específicos em RDC, de gestão de risco, que são implementados aqui na DUIMP, ok? Indiferente o canal de parametrização, todas as instruções processuais são obrigatórias. Então, o que acontece quando vocês vão fazer registro da DUIMP? Registrou a DUIMP, vocês não conseguem anexar documento. Você registra a DUIMP, ele roda a gestão de risco de todos os órgãos, e aí ele fica liberado para vocês anexarem documento. Digamos que vocês tenham uma DUIMP que ela seja verde, totalmente verde. Ele vai estar já deferida para vocês, no momento que ele rodar a gestão de risco. Significa que mesmo deferida não precisa anexar nada? Não. Mesmo em canal verde, mesmo deferida, é obrigatório a instrução processual dessa DUIMP. Então, mesmo verificando que ela está deferida, vocês precisam entrar nessa DUIMP e anexar os documentos obrigatórios conforme normativas da Anvisa, tá? Inclusive, essa benesse de não anexar documentos, ela está na norma da Receita Federal, então é exclusiva da Receita Federal, mas acredito eu que vai haver uma alteração, inclusive, nesse cenário, tá? De que haja necessidade de anexação dos documentos, mesmo nas situações de canal verde.
E por último aqui a questão da do INPE, que ela vai ser por código de assunto de petição, sem limite de quantidade do mesmo código, ok? Petições secundárias relacionadas a cumprimento de exigências serão 100% tratadas como retificação de do INPE. Essa retificação de do INPE pode ser só na própria do INPE, ou pode ser uma retificação de do INPE que você também está alterando alguma informação lá do catálogo de produtos ou alguma informação lá da guia de taxa. Não tem problema. Primeiro precisa fazer a retificação da do INPE, tá? Qualquer erro de taxa a gente vai solicitar via cobrança de exigência técnica, e vocês vão fazer retificação de do INPE para cumprimento. Exclusão de item da do INPE é retificação de do INPE. Inclusão de item da do INPE é retificação de do INPE. E vocês precisam informar sempre as destinações das mercadorias interditadas. Então, se por um acaso for uma exportação, vocês vão precisar informar o número da DUI averbada. Se for uma destruição, vocês vão precisar anexar o documento comprovatório da destinação, da destruição, da inutilização daquela mercadoria. Como vocês vão fazer isso? Retificando a do INPE. Então, todas as edições de do INPE pós-registro são tratadas como retificação de do INPE. E a gente precisa que vocês façam isso para que a gente tenha a recepção desse novo momento de análise por parte dos nossos anuentes. Ok? Canal de gestão de risco é só depois da do INPE. É obrigatória a anexação de todos os documentos e a gestão de risco, a norma para vocês anotarem, é RDC 228 de 2018. Como é que é o padrão de anexação de documentos na do INPE? Muito similar ao que se tem hoje no LPCO. Então, existem nomes específicos que é de identificação dos documentos. Essa nomenclatura deve ser muito bem observada por vocês, porque na do INPE, o que aparece na tela inicial do anuente é só o nome da documentação anexada. Somente depois que a gente clica no nome é que a gente consegue abrir a documentação. Então, se porventura vocês fizerem uma anexação equivocada, há grande chance de que esse processo tenha uma demora maior na análise, porque aí a gente vai ter que abrir todos os documentos apensados no módulo anexação para achar o documento que a gente quer. E quando eu falo todos, lembrem-se, na LI, no LPCO hoje, a gente só acessa os documentos da Anvisa. Na do INPE são documentos de todos os órgãos. Então, pensem, se vocês não colocam a documentação com o nome padronizado corretamente, o fiscal da Anvisa vai ter que ir lá na anexação e abrir todos os documentos que vocês apensaram para a Receita, para o MAPA, para o CNEM, para o IBAMA, para a Anvisa, para daí achar o documento obrigatório que a gente está precisando. Então, a seguir estritamente a identificação da nomenclatura, conforme consta até no manual da do INPE, é mais do que necessário, é obrigatório. Bom, retificação de do INPE, eu já falei para vocês. Vocês podem fazer retificação colocando novos códigos de assuntos secundários na guia de taxa, vocês podem anexar documentos adicionais, vocês podem excluir e incluir item. A única coisa que vocês não podem fazer via retificação de do INPE é recurso. Vocês discordam da posição da Anvisa, tanto para deferir uma do INPE, quanto para dizer que está interditado e que precisa da destinação na carga. Vocês não podem fazer o recurso via... Ai, gente, perdão. Gente, um segundo, por favor. Ah, me desculpem. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Isso. Vocês não podem fazer a retificação via... desculpa, o recurso via retificação. Vocês precisam entrar no sistema da Anvisa. Ai, vou tossir de novo. Então eu fui até o bar e soltei alguns barulhos. Ai, gente, essa gripe me pegou mesmo, me perdoe. Vocês precisam fazer o recurso via solicita na Anvisa. E por que vocês precisam fazer isso? Porque o recurso
Quando ele não é acatado, ele sobe para instâncias superiores da Anvisa. E a gente não consegue fazer isso via do INPE, tá? Então, por isso que a gente precisa que vocês façam a solicitação via recurso solicita, tá certo? O RIF, como eu disse para vocês, o RIF nada mais é do que o relatório de inspeção física de mercadorias. E ele pode ser utilizado, ele pode não, ele será utilizado tanto para inspeção remota quanto para inspeção presencial, tá? O fluxo de inspeção não muda. A Anvisa vai continuar usando os módulos de inspeção remota dos recintos, como já tem feito há algum tempo, e aqueles recintos que não têm inspeção remota instalada, nós faremos inspeção presencial. Os nossos RIFs serão pautados em dados sanitários. Então, se porventura um outro órgão tiver feito a inspeção naquela mercadoria e o que nós quisermos verificar já estiver disposto naquele RIF, nós podemos dispensar da inspeção e utilizar o RIF do outro órgão, sem problema algum, tá certo? Bom, entrega antecipada. Bem conhecido por vocês, são as situações que hoje nós liberamos sob termo de guarda. Qual é a grande diferença? Hoje, quando a gente atua em LPCO e em LI, para que vocês possam retirar aquela carga do recinto, é preciso desembaraço junto à Receita Federal. Então, o que acontece? Hoje, vocês peticionam um processo de importação na Anvisa, ele tem uma pendência sanitária a ser resolvida, mas mesmo assim a gente defere o LI, deixa o LPCO em exigência, vocês fazem a DI, libera junto à Receita Federal e leva a carga embora. Quando vocês tiverem os dados, as informações, vocês vão lá no LPCO e protocoliza a liberação do termo de guarda. A Anvisa vai lá e analisa. O que vai mudar? Vai mudar que vocês vão poder fazer o mesmo fluxo de liberação sob termo de guarda, mas vocês não vão precisar fazer o desembaraço aduaneiro. Vocês vão poder tirar essa carga do recinto, levar para o seu local de armazenagem. Por exemplo, fazer avaliação de produto biológico, de vacina, que vocês precisam apresentar o relatório dos data loggers, né? Para ver se houve excursão de temperatura. Vocês vão poder fazer isso através de um mecanismo chamado entrega antecipada. Então, essa entrega antecipada, vocês vão retirar o produto de dentro do recinto, leva lá para o armazém de vocês, fazem as análises, aí vocês entram na do INPE, fazem uma retificação, apresentam os documentos. Tá tudo certo? A Anvisa vai lá e dá o ok. Em seguida, a Receita Federal vai lá e dá o ok dela. E aí vocês pagam as taxas e tributos referentes a desembaraço aduaneiro. Então, hoje, a gente vai conseguir dar mais celeridade neste fluxo de liberação de termo de guarda, sem a necessidade de desembaraço da carga e pagamento de tributos relacionados ao desembaraço. Ah, Mônica, mas e aí, se eu fizer a entrega antecipada, levar a minha carga e vocês não liberarem? Melhor ainda, quer dizer que vocês não pagaram nada de desembaraço. Então, boa parte dessas mercadorias que hoje são destinadas à destruição, a depender da situação específica de cada mercadoria, a gente também vai poder autorizar devolução, tá certo? Exportação. Então, a gente trouxe um plus nessa entrega antecipada, ok? Os fluxos de interdição permanecem os mesmos. A única diferença que eu acho que a gente precisa deixar claro para vocês é que a gente não vai ter uma manifestação de indeferimento de do INPE, mas a gente vai ter um texto de exigência dizendo que ainda tem pendência sanitária e que o produto não está liberado e que vocês precisam da destinação. E essa destinação quem define é a Anvisa. Então a gente vai dizer se é destruição ou então é devolução. E o fluxo permanece exatamente o mesmo para essas questões específicas de interdição. Recurso, como eu falei para vocês, vocês precisam fazer via solicita na Anvisa, tá? Hoje ele já está funcionando dessa forma, com a taxa integrada, então vocês precisam peticionar como processo inicial lá no solicita, e vocês podem pedir recurso hoje para tudo. Podem pedir recurso para um indeferimento da Anvisa, para um deferimento da Anvisa que foi errado, para uma interdição que vocês acham que não cabe, vocês podem pedir recurso para qualquer decisão administrativa da Anvisa. A gente, fazendo a análise desse recurso, entendendo que cabe uma revisão de ato, a gente vai lá na do INPE e faz a manifestação. Vai lá no processo de recurso, lá no solicita, e faz a manifestação, tá?
Lembrando sempre que protocolizou recurso nos casos de processo de importação, há o efeito suspensivo imediato da destinação da carga, ok? Esses fluxos, todos estabelecidos de recurso, não mudam. Somente muda o tipo de processo que vocês vão peticionar. E por fim, eu queria aqui trazer para vocês que realmente tem sido um desafio muito grande para a Anvisa, essa evolutiva, é um novo paradigma, é uma nova forma de pensar o comércio exterior, mas que a equipe toda, de todos os anuentes, que são mais de 70 pessoas, estão extremamente engajadas e trabalhando em prol da celeridade do comércio internacional e com maior segurança sanitária para os envolvidos, e que esse foi um primeiro momento de conversa que a gente resolveu trazer aqui para vocês, porque a gente realmente viu que as unidades de saúde, as secretarias, elas estavam muito a par desse processo evolutivo, e a gente vai fazer outros momentos de conversa, outros momentos de uma rodada de conversa, e assim que nós tivermos novas evolutivas, porque a gente vai fazer pilotos a partir de agora, a partir de 21 de julho, nós vamos começar com pilotos, com empresas selecionadas, e aí a gente vai publicar manual para vocês, a gente vai fazer um treinamento, e eu vou mais uma vez contar com o auxílio aqui do Procomex para nos ajudar nessa empreitada de trazer essas informações para vocês. Volto a dizer aqui que a equipe, principalmente a gestão, que é o diretor Daniel, a gerente-geral Gabriela e a gerente Elisa Botti, eles estão extremamente disponíveis para qualquer nuance, melhoria, orientação, o que vocês precisarem, tá? E me colocar pessoalmente à disposição de vocês para quaisquer dúvidas e informações que sejam pertinentes e necessárias. Alessandra, como é que vocês querem? Tem perguntas? Como é que vocês querem trabalhar? Gente, me perdoem, realmente eu estou muito gripada, me perdoem. É, há tantas intervenções, tantas paradas aqui na apresentação. Tranquila, Mônica. Foi Né? muito bom, né, ouvir o que você trouxe de novidade, as mudanças que vão acontecer. A gente tem umas perguntas que estão no chat e também que chegaram para a gente no privado, mas até antes de fazê-las, né, direcioná-las para você, queria ver se tem alguém, né, que quer fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade, né, para estar abrindo o microfone, estar endereçando algum ponto, né, depois dessa apresentação que a Mônica fez, contextualizando as mudanças, os impactos, né? Fiquem à vontade. Tem um botãozinho aqui embaixo, ali nos três pontinhos, desculpa, no React. Tem Raise Hand ali, né, para vocês levantarem a mãozinha. Se quiserem, fiquem à vontade, tá? Antes da gente passar para as perguntas escritas. Pode ser, Mônica? Pode ser sim, por favor, podem abrir o microfone e perguntar, tem problema algum. Como diria meu chefe, não todos de uma vez, senão a Mônica não vai entender todo mundo, né? Tem Pois que. é, né? Tem muita pergunta, muita gente levantando a mão, aí fica difícil, não estou conseguindo ver tanta mão levantada. Alexandra, talvez você Gente, por pudesse. favor, fiquem à vontade, não tem pergunta errada, por favor. Faz a pergunta primeiro, Alessandra, e depois, quem sabe, o pessoal se anima, tá? Claro, claro. Vamos lá. Então, uma das perguntinhas que a gente tem aqui, Mônica, que a gente recebeu é: como que vai ser a cobrança das taxas? Se os valores são os mesmos do processo atual, ou se essa mudança toda reflete em novas taxas, né, no processo? Não, as taxas são as mesmas, elas são pautadas na Lei 9782 e na RDC, se não me engano, 847, não vou lembrar aqui o número de cor. Elas são as mesmas. Se vocês verificarem na RDC da Anvisa de taxa, só existe variação de valor quando a finalidade da importação é comercial e industrial. Então, eles têm umas segmentações de um item até 10, depois de 11 até 20, 31 a 50, e assim vai. O que a gente fez na do INPE, quando vocês protocolizarem a do INPE com mais, por exemplo, de 200 itens com finalidade comercial, a gente abriu a prerrogativa de que vocês coloquem duas taxas, três taxas. Então, a gente condensou. O que hoje vocês fazem em três processos de importação com três taxas, vocês vão poder fazer uma do INPE com as três taxas vinculadas. Então, não há diferença alguma de cobrança de taxa. Vou ser até honesta com vocês, vai ter uma redução. Por que que vai ter uma redução?
Se vocês olharem lá na RDC de taxa, finalidade, por exemplo, pesquisa, teste, não tem limitador de quantidade. Então, hoje, vocês pagam uma taxa por LPCO porque tem a limitação de NCM. Então, vocês acabam pagando uma taxa por NCM, indiferente quantos itens ficam lá. Mas se vocês trazem dois produtos no embarque e um é um NCM e o outro é outro, vocês têm que pagar duas taxas. Na do INPE, vocês só vão pagar uma taxa. Então, vai haver uma redução de cobrança nesse cenário daqueles códigos de assunto que não tem limitador de quantidade. Essa mesma linha, Mônica, a gente acabou de receber uma pergunta aqui sobre a isenção, né, das taxas relacionadas ali às operações de entidades públicas ligadas ao Sistema Único de Saúde, né, que elas eram isentas dessa taxa. A partir de agora, elas terão alguma taxa? Essa isenção é apenas para laboratórios ligados ao SUS? Como é que ficaria essa questão da isenção? Tem mudança? Não, é porque é o seguinte, houve um equívoco das empresas ao efetuar o protocolo. Deixa eu só abrir a Lei 972, só para eu não mentir, é o artigo 23, se não me engano. Parágrafo 6º. Vamos lá, olha, é o seguinte. O que a gente tem de isenção de taxa, que a gente precisa deixar bem claro? Nós temos dois cenários. Ou a taxa é isenta pelo código de assunto ser isento, ou, mesmo nos casos do código de assunto ter taxa a ser paga, ele vai ser isento porque o CNPJ do importador é isento, tá? Então, primeiro ponto. Fez um protocolo em que o código de assunto é isento, indiferente à empresa, a taxa vai ser isenta, tá? Fez um protocolo de código de assunto que tem taxa, só vai ser isenta aquelas empresas que fizeram o cadastro junto à nossa área de arrecadação aqui em Brasília, a GEGAR, mediante o cumprimento dos requisitos normativos de isenção. E que requerimentos são esses? Gente, é o parágrafo 6º do artigo 23 da Lei 9782. E eu vou ler aqui para vocês ouvirem, perdão. Laboratórios instituídos ou controlados pelo poder público, produtores de medicamentos e insumos sujeitos à Lei 6360, à vista do interesse da saúde pública, estão isentos de pagamento da taxa de fiscalização sanitária. Então, o que acontece? Hoje no LPCO e também na do INPE vai ter um atributo lá dizendo assim: cumpro com o parágrafo 6º do artigo 23 da Lei 9782. Se vocês marcarem sim, significa que vocês já têm o cadastro da empresa validado na nossa área de arrecadação aqui, porque vocês cumprem com esse parágrafo. Se vocês não cumprirem com esse parágrafo e marcarem sim, o sistema vai dar erro, ele vai ser indeferido, ele vai ficar com pendência. É isso que está acontecendo nos LPCOs hoje de taxa integrada, tá? E vai acontecer a mesma coisa na do INPE, tá? Aquela guia de taxa, vocês não vão conseguir andar com ela para frente. Ela vai dar o mesmo erro que está dando no LPCO agora. Então, protocolizou código de assunto isento, olhou lá que você não é um produtor de medicamento, marca não nessa pergunta. Mesmo que eu seja a Secretaria de Saúde. Ela é não. Não marquem sim, tá? Vocês não são laboratórios produtores, vocês são Secretaria de Saúde. Então, marquem não. O que a gente tem visto é que muitas empresas estão marcando sim, como sendo isentas por conta desse artigo, quando não o são. Do INPE é a mesma coisa. Ótimo, obrigada. Mônica, antes de fazer outras perguntinhas que chegaram no chat, tem um pessoal que abriu a câmera, até vi aqui, né, que o Adriano, ele colocou uma pergunta aqui pra gente no chat. Adriano, você quer fazer essa pergunta diretamente pra Mônica? Quer que eu reproduza ela aqui? Fiquem à vontade. Posso fazer, sou da Tudo Rede bem? Dor, Boa tudo tarde. bem? Mônica, boa tarde, Alessandra, pessoal. Na verdade, sobre a última fala lá da Mônica na apresentação, ela falando de empresas de piloto para implementação aí na Anvisa. Eu não sei se você já tem isso definido, mas quais são os critérios de elegibilidade dessas empresas, né? E dizer que também na Rede Dor nós já estamos mais matriculados no tema do INPE, que através dos processos ali que a gente tem com a CNPq, a gente já faz, né? Já nesse modelo Nossa, entramos como ótima piloto deles, notícia. tá bom? É O só para requisito saber é você qual é se o... candidatar. Não, só para saber se existe já alguma coisa planejada nesse sentido, até para a gente se organizar, se for o caso. Existe sim. Então, eu vou pedir a gentileza que você, por favor,
você pode mandar um e-mail aos meus cuidados para o gcepaf@anvisa.gov.br e dizer exatamente isso, que vocês estão se disponibilizando a participar do piloto da DUIMP. Eu vou te agradecer imensamente. Quem tiver interesse, já estiver preparado, por favor, podem enviar um e-mail para o gcepaf@anvisa.gov.br, é aos meus cuidados, falando exatamente, pode ser o assunto, pode ser piloto do INPE, tá certo? Que a gente vai triar esses e-mails e a gente vai trazer essas empresas para esses pilotos. É GCPAF. Eu vou colocar no chat. Eu Obrigado. coloquei aqui. É Obrigada. É esse mesmo. gcpaf@anvisa.gov.br. Vocês conseguem copiar ali. Adriano, mais algum ponto? Não, só isso mesmo. Muito obrigado. Ah, então tá bom. Eu acho que eu vou pelas câmeras abertas aqui. Aristóteles, você tem algum ponto? Fique à vontade. Não, não, obrigado. Ah, Só então tá acompanhando bom. mesmo. Ah, então tá bom. Valéria, Natália, Boa tarde a todos. boa tarde. Mônica, mais uma vez, muito obrigada. Alessandra, muito obrigada. Obrigada também a Promex. Na verdade, não existe pergunta errada, mas eu fiquei realmente com uma dúvida, Mônica, em relação a esse novo fluxo que a Anvisa está realmente é, tentando facilitar, né? Eu fiquei com uma dúvida. Você comentou que a Anvisa, que a importação, né, vai receber o produto, a empresa que está fazendo a importação pode retirar o produto e só depois claro, vai ter a parte de todo o processo vai correndo, enquanto isso a empresa fica fica no poder do produto, do equipamento, esperando a Anvisa dar essa autorização para poder passar para o consumidor final, é isso? Não Na sei se. verdade, hoje, o que que a gente faz? São as questões específicas de importação sob termo de guarda. Então, são produtos biológicos que normalmente precisam de alguma uma emissão de relatório para a gente avaliar a excursão de temperatura. São produtos que a gente libera sob pendência sanitária para adequação de rotulagem. São produtos ah, que tenham, de repente, um volume muito grande naquele recinto e a gente precisa liberar antes. São situações muito específicas que hoje são tratadas sob termo de guarda, que, na verdade, a gente vai tratar como sendo entrega antecipada. Não são todos os produtos, não são todas as importações. Hoje, se a gente fizer uma análise comparativa, hoje o que entra sob termo de guarda vai ser similar ao que vai ser feito e tratado como entrega antecipada, tá? Então, assim, não é que, eu entrei com um processo e a Anvisa pode, ou se eu pedir a qualquer momento, a Anvisa vai liberar entrega antecipada. Não. São situações muito pontuais em que a gente faz essa liberação e que hoje vão se virar entrega antecipada. Ah, tá, entendi. Então, no caso, a pessoa que está importando, né, a empresa, ela vai ter, então, um termo de guarda, caso a gente ocorra alguma denúncia, alguma coisa assim, a sanitária vai até o local da empresa onde ela está com essa guarda desse equipamento, desse produto, seja lá, então ela tem esse documento dizendo que ela tem a guarda, é isso? Só para eu entender. Tem esse documento dizendo que ela tem a guarda e o termo de guarda, o próprio documento da Anvisa, tem escrito lá que vocês não podem disponibilizar para consumo, tem o endereço de onde está a guarda dessa mercadoria, e outra coisa, hoje ela está desembaraçada pela Receita Federal e só está com pendência sanitária. Na entrega antecipada, além da pendência sanitária, ela também vai estar com pendência junto à Receita, tá? Ela não vai estar desembaraçada junto à Receita. Então, vai ser mais gravoso ainda se houver algum desvio, dessa mercadoria sem o aval da Anvisa e da Receita Federal. Ah, tá, entendi. Muito obrigada, Mônica. Obrigada, Alessandra. Obrigada a todos. Mônica, tem mais uma, né? Na importação de dispositivos médicos, né, o LPCO continuará a ser analisado pela Anvisa depois da entrada definitiva da DUIMP, ou vai ser só na DUIMP a ação da Anvisa na análise de dispositivos médicos? Obrigada. Não vai ter mais LPCO, é só do INPE.
Só do INPE. Só do INPE. Não tem mais LPCO, só vai ter para DSI e bagagem desacompanhada. Não vai ter mais Maravilha. LPCO, nada. Tudo vai ser do INPE. Gente, o motivo da gente estar fazendo esse momento aqui com vocês é que talvez vocês não tenham percebido ainda. Vai mudar muito o protocolo de processo de importação. Então, aquele momento prévio de LPCO não vai existir. Vocês precisam sempre ficar atentos ao timing do registro da DUIMP, que é uma norma da Receita Federal. A forma de protocolo muda demais, são outros módulos. E eu acho que, assim, o principal impacto, quem não conhece, quem não entrou no sistema ainda para conhecer o catálogo de produtos, aí essa parte vocês precisam realmente ficar cientes. O catálogo de produtos é muito extenso, ele tem várias informações e atributos para cada produto que vocês vão importar. Vou dar um exemplo. Vocês estão importando uma cama hospitalar, vocês precisam de um catálogo de produtos da cama. Vocês vão ter que informar o modelo, a apresentação comercial, o fabricante, o país de fabricação, ah, sei lá, composição dela, todas essas informações. Se vocês querem trazer o parafuso da cama, porque vocês vão fazer uma substituição desse parafuso, é um catálogo diferente. O parafuso da cama é um novo catálogo. O display da cama é um outro catálogo. A roda da cama é um outro catálogo. Então, prestem atenção, porque vocês precisam fazer isso. Na Anvisa hoje, por exemplo, dispositivos médicos, a gente tem as famílias, né? Os registros de dispositivos médicos são feitos em família. Então, a gente pode ter, sei lá, 1.000 produtos numa mesma família. Significa que vai ser um catálogo para um registro da Anvisa? Não. Vai ser um catálogo por modelo. Vai ser um catálogo por apresentação comercial. Então, prestem atenção. Vocês podem fazer esse catálogo prévio à importação? Podem e devem. Não deixem para fazer o catálogo de produtos no momento do registro da DUIMP. Isso pode trazer mais erros na hora do preenchimento dos atributos e vocês vão ver que o impacto é extremamente relevante em tempo, tá? Então, entrem no ambiente de treinamento, mexam no catálogo de produtos para vocês entenderem o que eu estou falando. Precisa ter um catálogo de produtos para qualquer produto que vocês venham a importar para o DUIMP. Depois é que vocês vão fazer a DUIMP. A DUIMP são dados de mercadoria, são dados que mudam a cada importação. Então, por exemplo, data de fabricação, data de vencimento do produto. Se vocês têm 3 fabricantes registrados na Anvisa para aquele produto, e vocês fizeram o catálogo de produtos citando os 3, na DUIMP você vai ter que dizer qual que é aquele, tá? Então, são cenários distintos em que vocês precisam ter previsibilidade na instrução desses processos. Ô, Mônica, se me permite, é só Por importante favor. dizer que a DUIMP vai usar as informações do catálogo, certo? Ok? Então, ele vai alimentar o catálogo vai alimentar a DUIMP diretamente, tá? Então, não vai ter que preencher. O que estiver no catálogo não vai ter que ser preenchido na DUIMP, porque já está no catálogo, tá? Para não parecer que está duplicando os esforços. Não. Muito bem, é isso mesmo. São informações distintas. Então, o catálogo tem informação de produto, que não muda a cada importação, e na DUIMP você traz os dados do catálogo, traz os dados da guia de taxa e você informa mais alguma coisa. O que é mais alguma coisa? Os dados de mercadoria, que é o que muda a cada importação. E se precisar ajuda com a questão do catálogo, eu sugiro procurar no nosso site do Procomex e também nós temos diversas apresentações no nosso canal de YouTube sobre catálogo de produtos e sobre o novo processo de importação, tá? E pode nos procurar diretamente, a gente pode pensar em como ajudá-los, tá? Essa linha, Mônica, até a gente teve uma perguntinha, né, do que é o catálogo de produtos, para que ele serve e se ele seria utilizado somente pela Anvisa, né? Acho que talvez até, né, se houver concordância, a gente pode fazer alguma coisa dedicada para falar do Acho catálogo, ótimo. mostrar, né, no ambiente de treinamento, né, pegar
alguns itens da Anvisa ali para fazer um teste, mas veio essa perguntinha, Mônica, o que é, para que serve e se só a Anvisa vai utilizar, né? E o que são os atributos? Então, atributos eu tive que aprender, gente, porque eu falava campos, tá? Aí me retificava, é atributos. Gente, catálogo de produtos é para qualquer importação via do INPE, qualquer. E aí, quando eu falo qualquer, é pessoa física ou jurídica. Pessoa física que vai importar em nome do CPF, via do INPE, tem que ter catálogo de produtos. Catálogo de produtos é um cadastro prévio do produto em si que vocês vão importar e ele recebe um código. E ele é vinculado àquele CNPJ ou àquele CPF importador, tá? Ele é utilizado para todos os órgãos, não é Anvisa, tá? Então, vocês vão registrar esse catálogo em CPF de um paciente ou um CNPJ de um importador, e ele vai ser utilizado para todas as anuências da do INPE, tá certo? É obrigatório, não é optativo. Ótimo. E aí, Mônica, tem a pergunta, né? A pergunta de milhões agora, né? Quando que essa mudança vai ocorrer, né? Quando que passa, sai desse cenário atual para a obrigatoriedade desse novo processo? Então, gente, foi feita uma reunião no subcomitê da CONFAC semana passada, que eu participei, e o acordado é que a obrigatoriedade será final de setembro. Só que todos os órgãos vão trabalhar de forma faseada, tá? O sistema hoje do INPE, ele não aceita, existem algumas restrições. Então, por exemplo, a empresa do tipo limitada não consegue registrar do INPE, modal terrestre, né, não consegue registrar do INPE. Então, assim, todos os órgãos vão fazer faseado. Então, a Anvisa pretende trabalhar da seguinte forma: a partir de final de setembro, digamos que a gente vai estabelecer a data, sei lá, 20 de setembro. Todos os processos de importação de alimentos em que haja possibilidade de registro de do INPE serão obrigatórios do INPE. Passou uma semana, 2 semanas, a gente vai colocar todos os cosméticos e saneantes. Passou uma semana, 2 semanas, a gente vai botar todos os medicamentos, substâncias controladas. Passou mais uma semana, 2 semanas, a gente vai colocar dispositivos médicos. Significa que aquelas empresas que não conseguem usar do INPE por limitação do sistema não vão conseguir importar? Vão. Essas que o sistema não permite ainda protocolo de do INPE permanecerão fazendo LPCO do jeito que fazem hoje. Só que a gente vai tratar somente LPCO daquelas que a gente sabe que o sistema não permite. Protocolizou via LPCO um processo que a gente consegue verificar que deveria ser do INPE, a gente vai indeferir o LPCO e vai obrigar a ser feito por do INPE, tá? Então vai ser feito de forma faseada, da mesma forma como a gente trabalhou agora com a taxa integrada. Provavelmente vai ser, inclusive, o mesmo cronograma, tá? Porque a gente quer redução de impacto, então a gente vai começar com alimentos. Até porque o mapa, a gente tem muito NCM de alimentos junto com o mapa, então a gente precisa colocar alimentos primeiro. Então a gente vai começar com alimentos, depois cosméticos saneantes, medicamentos, substâncias controladas e dispositivos médicos. E aí, chegou nesse momento final, que está todas as categorias na do INPE, a gente vai caminhando com as duas frentes, LPCO para aquilo que o sistema não permite e do INPE para aquilo que ele permite, até a data de desligamento final da DI, LI, Siscomex. E quem define isso é o sistema. Na hora que o sistema tiver abarcado todas as nuances de importação, o Siscomex vai ser desligado e aí todas as empresas deverão protocolizar via do INPE. Tá certo? Então, a data inicial dessa migração obrigatória será final de setembro. Ótimo, Mônica. E assim que a gente tiver, né, esse cronograma também, a gente ajuda a compartilhar para vocês saberem esse faseamento da Anvisa especificamente, né, dos produtos da Anvisa. Mônica, vamos lá, mais uma. Nesse novo modelo, né, do novo processo, vai ser possível a importação de itens usados, recondicionados, como macas, aparelhos de raio-x e ultrassom? Tudo aquilo que a normativa da Anvisa já permite que seja importado recondicionado, pode. Usado continua vedado. A norma da Anvisa veda a importação de produtos usados para utilização dessa forma. A única permissão que existe para a importação de produtos usados
quando é feita pelo fabricante nacional desse produto para recondicionamento em território nacional. Fora isso, não é permitido. Então, assim, recondicionado pode, sempre pode, está tudo certo. Usado não pode, vai continuar sendo vedado. A vedação não está relacionada à forma de protocolo da anuência de importação. Ela está relacionada a uma segurança sanitária. É, A gente tem também aqui uma pergunta sobre a RDC 203 de 17, né, que é em relação às importações de medicamento em caráter de excepcionalidade, né? Se elas Sim. serão avaliadas e autorizadas previamente pela quinta diretoria, né? E como vai ser essa avaliação e autorização nesse novo processo, se tem mudança. Vocês vão ter que fazer a solicitação de excepcionalidade prévia via sistema SEI da mesma forma. Tendo o ok da Anvisa, vocês vão ter que fazer catálogo de produtos, vocês vão ter que fazer do INPE, guia da taxa, todo o fluxo normal, tá? Inclusive para cumprimento de decisão judicial. Não tem isenção de catálogo de produtos, não tem isenção de guia de taxa nem de do INPE. A única questão de diferente é que a excepcionalidade vocês solicitam via SEI, vão continuar fazendo dessa forma, e aí com o ofício de excepcionalidade, vocês vão anexar na do INPE esse ofício de excepcionalidade e a gente libera daqui. Mônica, acho que é tanta mudança, né, que o pessoal fica até, nossa, não vai realmente ter mais LPCO porque chegou mais uma, né? Então, a partir de agora, a gente tem que registrar uma do INPE, até antes da chegada, né, da carga, do medicamento, do material controlado por vocês, não sendo mais necessário o registro de LI e LPCO. É isso mesmo? O entendimento deles está correto? Gente, é isso mesmo. É muito bom, porque não tem mais essa análise prévia. No momento que vocês registrarem do INPE, registrou uma única vez, acabou. A Anvisa vai olhar o mapa, vai olhar a Receita, vai olhar e acabou. É do INPE. Não tem mais LI, não tem mais LPCO, tá? Fez do INPE, vida que segue. Eu também não acreditei não, tá, gente? Só vocês não. Eu também não tava botando muita fé. Mas depois que eu comecei a trabalhar nisso aqui, eu vi que o negócio vai engrenar, gente. Eu tô ficando feliz. Vai dar certo. Que ótimo. Mônica, como que vai ficar o cadastro dos pacientes e ordens judiciais na do INPE, né? Pois são informações que não pode não tem campo específico para isso, não tem atributo específico para isso, né? Como que isso deve ser tratado dentro do catálogo? Essas situações que eu entendo que deve ser, né, são especiais aí. Gente, a instrução que vocês fazem hoje no LPCO, vocês vão fazer a mesma instrução na do INPE. Então, se é a Secretaria de Saúde importando para cumprimento de decisão judicial, vocês vão fazer o catálogo de produtos do INPE no CNPJ da Secretaria de Saúde. Se é um paciente específico que já faz hoje o LPCO no nome dele, no CPF dele, vai fazer o catálogo no CPF do paciente, tá? E aí o que vocês vão precisar é instruir documentalmente com a decisão judicial, com as documentações inerentes ao processo de importação. O fato de ser uma decisão judicial, ou ser pessoa física ou importador, não isenta de catálogo de produtos, tá? E o catálogo de produtos, ele segue as leis, e diretrizes de acesso à informação, tá certo? Então, ele também é um documento de acesso restrito, segue todas as normativas específicas, tá? Então, de fato, não vai mudar nada em relação à instrução. Hoje, os atributos. Gente, que perguntou que era atributo, eu não falei, né, gente? Atributo é campo, gente, é informação. Então, o campo lá do catálogo de produtos e o campo que tem hoje no LPCO, eles são muito similares, tá? Então, o que vocês hoje preenchem no LPCO vai ter campos específicos, atributos específicos, ou no catálogo ou na do INPE, tá? Isso não vai mudar, tá? E tem que ter catálogo. Por isso que eu falo, prestem atenção como é que se preenche isso, para vocês não perderem muito tempo. A outra pergunta, Mônica, é sobre o DDR, né? A Secretaria de Saúde, elas apresentavam as cartas DDR por LI, né? No novo processo, será necessário apresentar DDR? Eles precisam fazer isso vinculado ao do INPE ou ao conhecimento? O que muda em relação a isso? A gente vai mudar o modelo da DDR, tá? Essa DDR de unidade de saúde, ela vai ser feita via do INPE. Então, a gente vai ter um modelo específico de DDR para que vocês façam a vinculação via do INPE. Então, é uma do INPE por DDR. Se for mais de um detentor de regularização na mesma do INPE, vocês vão apresentar duas, três, quatro DDRs, não tem problema nenhum. A gente vai mudar o modelinho hoje. O que não vai poder mais, mas aí não é o caso de vocês, tá? É caso de empresas.
aquelas empresas que fazem importações terceirizadas usando a AF, a autorização de funcionamento da RDC 16, tá? Que são aquelas hospedagens de registro, elas não conseguirão mais importar, tá? Isso a gente tem falado várias vezes para as empresas, isso não tem como, por quê? Porque o catálogo de produtos e a do INPE, ela traz somente duas formas de importação terceirizada: é o conta e ordem e encomenda. Todas as outras são tratadas como importações diretas. Então, quando a unidade de saúde importa de forma direta para seu uso próprio, a gente aceita a DDR, porque a DDR é só uma informação do detentor que tem ciência e está autorizando aquela unidade de saúde a importar. Mas a unidade de saúde está importando para ela mesma. Ela vai colocar o equipamento, ela vai colocar o produto para seu uso. Quando são aquelas outras empresas que usam a autorização de funcionamento da RDC 16, elas não são para uso próprio. Elas trazem o produto para comercializar para outras empresas aqui no país. Isso não será mais autorizado, tá? A Receita Federal colocou isso bem claro, que só podem importações terceirizadas, quer dizer que o importador não vai fazer usufruto da mercadoria se for conta e ordem e encomenda. Mas para vocês não vai ter impacto. Continua tendo a DDR da mesma forma, porque é uma ciência do detentor em relação à autorização para uso próprio da unidade de saúde, ou da secretaria, ou do ministério, daquela mercadoria. Ótimo. E, Mônica, no caso das operações, né, do pessoal que está aqui acompanhando, que tem a anuência da Anvisa, a do INPE vai poder ser registrada após o embarque da carga no exterior, antes dela chegar aqui, ou vai ter o processo ainda de ter que aguardar a presença de carga, sendo para o segmento aí da saúde, é necessário o registro só após a chegada da carga? Na norma da Anvisa, a gente liberou, tá? Vocês podem registrar do INPE no momento que vocês quiserem até a chegada da carga. Então, para a gente aqui, inclusive, vocês podem registrar do INPE antes do embarque da carga, tá? Não tem problema nenhum. Mas para a Receita Federal, não. Por quê? Porque um dos documentos de instrução processual é o conhecimento de carga embarcada. Então, vocês vão precisar também verificar as regras dos outros órgãos, tá? Hoje, vocês vão poder registrar do INPE após ter a documentação de instrução processual do embarque da carga até a chegada da carga efetiva, tá? Contudo, lembrando que o canal de parametrização só vai ser revelado para vocês depois do registro. Então, se porventura caiu em canal vermelho, vocês já sabem que vão ter que esperar a carga chegar, apresentar a presença de carga para depois a gente fazer a inspeção. Outra, se cai em canal amarelo e o fiscal coloca uma exigência dizendo que quer inspecionar sua carga, também vai ter que esperar a carga chegar para a gente poder fazer o fluxo, tá? Mas vocês sabem que o volume disso é muito pequeno dentro do volume total de processo protocolizado na Anvisa, né? Então, a maior parte realmente vai poder ser liberada assim que registrar a do INPE. Mônica, a gente está falando de tantas mudanças, né? Mas e sobre a normativa, né, que rege esse processo todo da Anvisa, né? Dessa dispensa de não haver mais a necessidade da LPCO nesses casos, né? Isso está sendo já tratado? Vai ter novas publicações? Em que norma eles podem estar, né? Qual é a RDC, né? Enfim, onde eles podem estar acompanhando isso? Então, gente, a RDC ela foi publicada no mês passado. É a RDC 977 de 2025. Eu vou botar aqui o número e vou botar o link para vocês também. Vocês conseguem achar essa norma lá na página de legislação da Anvisa. E essa norma ela também está disponível na nossa página. Então, se vocês olharem a norma como um todo, ela cita, por exemplo, dois anexos que a gente disponibiliza no site da Anvisa. Um é a listagem de tratamentos administrativos, que é exatamente para dizer para vocês quando precisa Anvisa, quando não precisa. E o outro é o cronograma da adesão da Anvisa, tá certo? Então, todas essas informações elas ficam no site da Anvisa. A RDC já foi publicada, não verificamos necessidade agora de nenhum ajuste. Se houver necessidade, a gente faz aqui tranquilamente, mas até agora ela está a contento, ela não trouxe nenhuma necessidade de ajuste, não. Tá? Eu vou colocar aqui o link para vocês verificarem a questão da norma. Ótimo. Mônica, voltando no assunto catálogo, chegaram novas perguntinhas, tá? E quando se tratar de equipamentos completos, né? Como que vai funcionar para informar isso no catálogo, né? Eu imagino que sejam conjuntos, né? Enfim, acho que
a pergunta veio bem nesse sentido, né? Quando se tratar de equipamentos completos, cada item vai ser necessário, né, fazer o breakdown, quebrar isso no catálogo? Como que vai ser Não. esse conjunto de O dados? equipamento inteiro, vocês vão registrar o catálogo para o equipamento inteiro. Agora, se vocês estão trazendo numa primeira leva, sei lá, uma parte do equipamento e depois vão trazer outra parte, aí tem que ser cada um catálogo separado, né? A gente tem muitas situações, por exemplo, de bandejas de instrumental cirúrgico, que são vários registros da Anvisa, né? O que que vocês vão fazer? Vocês vão registrar um catálogo para a bandeja. E aí vocês vão colocar os 2.000 registros lá que cada instrumental daquele tem, não tem problema nenhum. Então, o catálogo é do produto que vocês estão trazendo. Não trazendo, sei lá, um sistema de ultrassom, que é composto por vários acessórios, várias partes, vários componentes. É o catálogo do sistema, tá? E aí vocês vão descrever os componentes dele, não tem problema nenhum. Mas é porque a unidade comercializada é o sistema. Então o catálogo é para a unidade comercializada. Se vocês vão trazer, por exemplo, a substituição, tá na unidade de saúde, vocês vão trazer uma parte daquela, uma peça daquela para substituição, vocês vão ter que fazer o catálogo daquela peça, daquele item que vocês estão trazendo. Mônica, como até tem duas perguntas bem semelhantes. Uma é em relação ao. Deixa eu até pegar aqui o termo que eles utilizaram, que é sobre o manual, que a versão atual do manual, né, do peticionamento de ali LPCO, com pagamento integrado no PCC, não tem mais o rol de documentos, né? Tem um link novo para consultar o rol obrigatório por cada código de assunto, né? Pensando nessa mudança toda, porque eles não estão encontrando nenhum assunto de importação Porque mais. antes ficava no site da Anvisa e não fica mais, né? Eu percebi isso, gente. Isso aí foi um. Eu assumo o equívoco. O que que acontece? Quando a gente tirou do Solicita, só colocar aqui o link, tá? Quando a gente tirou os códigos de assunto do Solicita, a gente não sabia que naquela consulta externa de código de assunto ele também saía. Então fica todo lá. Só que a gente tem salvo. Eu estou tentando entregar o novo manual até amanhã. E eu estou colocando no novo manual essa listagem, tá bom? Então, na próxima versão do manual de LPCO já vai estar esse quadrinho aí das documentações, como tinha na consulta externa. Nessa linha também do manual, Mônica, terá alguma coisa, ou esse já abarca, né, os procedimentos a serem seguidos para cada tipo de mercadoria que eles importam? Vai haver alguma coisa, né, distinta? Existe? Só para orientar o pessoal também, que foi mais uma perguntinha que chegou. Não. O manual que está disponível no site da Anvisa é o manual exclusivo para o LPCO com taxa integrada. Do INPE não tem manual ainda. Eu vou ser muito honesta com vocês o porquê que não tem. Porque a gente vai construir com os pilotos. Eu preciso entender, e aí por isso que a gente precisa dessa parceria com o setor, o que que vocês conseguem enxergar do lado daí, tá? Então, por exemplo, vão ter algumas empresas que eu vou precisar fazer o protocolo assistido, que é o quê? Eu entro online, numa reunião online com a empresa, e na medida que a empresa for registrando a do INPE, registrando o catálogo, eu vou tirando prints, ou eu vou gravar a reunião para usar a tela dessa empresa, lógico que eu vou cobrir as informações da empresa, né? Para instrução do manual. Por que que eu não consigo fazer isso em ambiente de treinamento? Por conta da taxa. A taxa da Anvisa eu não consigo simulá-la em ambiente de treinamento. Eu só consigo utilizá-la em ambiente de produção. Então, esse tempo que a gente vai ter a partir agora do dia 21 de julho até a faseada vai ser exatamente para a gente montar esse manual, fazer um treinamento com vocês, fazer um treinamento online, mostrar como é que funciona. A gente vai treinar a nossa equipe aqui também do lado de cá, como é que faz a análise dessa do INPE, como é que faz essa distribuição, para daí a gente implementar o faseado a partir de setembro, tá? Então, eu não consigo fazer a elaboração desse manual se eu não tiver no ambiente de produção. E aí, como eu não tenho taxa para pagar, porque eu não tenho dinheiro, né? Aí eu não consigo fazer o pagamento da taxa da Anvisa. Aí complicou para o meu lado. Mas assim, realmente conto com o auxílio das empresas para que a gente possa viabilizar esse momento de implementação em produção para fazer o manual. Ótimo, obrigada, Mônica. Mônica, e tem uma pergunta sobre o RIF. Você pode explicar melhor o que que é o RIF? Hum.
Gente, o RIF é um módulozinho dentro do Portal Único, que ele serve para informar para vocês que a mercadoria foi colocada para inspeção, tá? Ele é um formulário, esse RIF é um formulário com as informações da inspeção da carga. É um formulário interno, fica para a gente visualizar, e vem os dados de, olha, estava armazenado no local tal, na condição de temperatura X e Y, quando foi verificado ele estava numa embalagem de madeira, ah, tem todos os produtos lá, tá aqui, a rotulagem tem essa carinha, tem essas informações. Então, nada mais é do que o relatório que hoje a gente faz no SEI. É um relatório que tem já disposto no próprio Portal Único, tá? Então, fica claro para vocês que tem um RIF aberto, quer dizer o quê? Que a carga vai ser feita inspeção. Então, por exemplo, no caso de canal amarelo, que não tem inspeção obrigatória, se a gente quiser gravar, a gente já pode abrir um RIF e vocês vão ter ciência quando consultar aquela do INPE de canal amarelo, que ela vai para inspeção. Então, a gente deixa lá aberto e consegue fazer a visualização das questões de inspeção física da mercadoria. Lembrando que inspeção física não é necessariamente presencial, tá? É inspeção física que pode ser virtual ou presencial. Muito bom. Mônica, e a entrega antecipada, ela vai valer para todo mundo ou vai ter uma análise de risco que vocês vão avaliar para dizer se entrega ou não? Como que vai ser? É igualzinho o que acontece hoje. Vocês podem solicitar a qualquer momento, mas a Anvisa é que diz sim ou não. Normalmente, a gente só libera entrega antecipada para questões específicas de necessidade de adequação de rotulagem de produto, questões específicas de produtos biológicos que precisam ser avaliadas, excursões de temperatura, ou situações específicas de que, por exemplo, o recinto ele está com um volume muito grande de cargas e a gente precisa desafogar esse recinto, tá? Normalmente são esses três cenários. Podemos avaliar a ampliação? Lógico que sim, não tem nada fechado aqui, tá? Hoje, o que eu consigo trazer para vocês de informação é que a entrega antecipada está sendo pensada nos moldes do que temos hoje de liberação sob termo de guarda, tá? Se vai ampliar, se tem como melhorar isso, podemos sentar e conversar. Lembrando, a norma da Anvisa que trata sobre importação e exportação mais ou menos, só de importação, a RDC 81, ela está em revisão. Nós temos reuniões, gente, internas aqui na Anvisa semanalmente, 2 vezes por semana para entregar esta minuta da norma. Então, assim que nós entregarmos, abrimos para consulta pública, por favor, participem. Essa questão específica de termo de guarda é um item da norma da 81, tá? Então, se vocês acham que, de repente, para questões judiciais, por exemplo, para questões de produto para secretaria, caberia uma entrega antecipada, alguma coisa nesse sentido, manifestem isso lá quando a gente disponibilizar para consulta pública RDC 81, tá? Lembrando, gente, que assim, não adianta a Anvisa dar entrega antecipada se, por exemplo, a Receita Federal for contra, tá? Então, todo esse fluxo tem que ser pensado com todos os órgãos anuentes. Então, entenderam que vocês querem um pleito junto à Anvisa? Manifestem lá junto à Receita Federal que vocês querem o mesmo pleito. E utilizem, por exemplo, o Procomex, que tem assento na CONFAC, para fazer essa centralização de demandas, que de repente a gente consegue trazer esse mesmo cenário para todos os órgãos, tá? Eu acho importantíssimo vocês utilizarem esses mecanismos que tem de conversa aí entre órgãos para demandas que possam ser harmonizadas por todos. A gente fica disponível, né, para estar aqui, a gente vai compartilhar nosso contato, a gente fica até para a gente fazer novas rodadas de discussões, né, falando mais ali também focado no catálogo, porque é algo novo, né, que todo mundo é realmente a inovação, né, e do novo processo. Então, a gente fica aqui à disposição de vocês também. Mônica, encaminhando para algumas perguntinhas aqui finais, tá? Comunidade de saúde, hoje, eles apresentam a licença de funcionamento, mas em alguns processos está sendo exigida a autorização de funcionamento. Isso está correto? Ah, Você poderia não, esclarecer? eu não sei o que é, gente. Ó, unidade de saúde não tem AF. Unidade de saúde é licença sanitária, e se for privada, se for pública, nem isso tem. Não sei, gente, pode ter sido algum equívoco de interpretação dos processos. Usem a central de atendimentos da Anvisa para mandar esse questionamento, gente, por favor, para a gente ver. Assim, quando vocês abrem Fale Conosco e pedem para encaminhar para a GCPAF,
a gente recebe aqui. Se for algo específico de uma categoria de produto, então vocês estão vendo que essa exigência está repetindo só para medicamento, por exemplo? Coloca, por favor, para a área de medicamentos, que é o PAFME, porque aí ele vai mais direcionado e o pessoal consegue mitigar esse tipo de intervenção. Ah, é a AE que vocês estão falando, de pesquisa clínica, Essa é não é outra, Mônica. isso? Não, não, essa é outra. Ah, tá. Essa acabou de chegar agora. A Tá outra que bom. chegou era exatamente unidade de saúde em que foi Não, o da saúde não exigido o tem. AF. Não, não tem, não. É, aí aqui agora veio essa complementação, se não seria solicitação do AE, né? Mas é para pesquisa clínica, mas a anterior foi nesse outro formato que É, que eu te perguntei. porque assim, ó, a unidade de saúde, ela não pode importar diretamente substâncias controladas com cota, por exemplo, procedimento 1 e 1A, porque vocês não têm aí, né? Para importar controlados tem que ter AI, que é autorização especial, que é uma autorização de funcionamento das empresas para essas questões. Se é uma importação para pesquisa científica, pesquisa clínica, e você não é o detentor do DDCM, que é, falando grego para algumas empresas, né, gente? Mas assim, se você não é o detentor do documento, você precisa ter aí, você não está dispensado. Então pode ser algo nesse sentido, tá? Então a gente precisa ver. Ó, quais são o que eu acho importante deixar claro? O que que vocês precisam ver? RDC 16 de 2014, tá? 14, 2013, agora me deu branco. RDC de AF. Deixa eu ver aqui se é RDC 16 de 2014, 2013. É 2013. Não, é 14. É RDC, eu falei certo. RDC 16 de 2014, ela especifica quem está isento e quem cabe AF. E aí, então vocês precisam verificar, junto a essa resolução, quem está isento e quem não está. Se você não está isento lá, não adianta mandar para gente, vocês precisam apresentar. Eu acho que a Ana Flávia estava aqui no chat, ela vai. Obrigada, Ana Flávia 14, né? Acredito que seja isso, Aninha, que eles estejam questionando, né, da questão da AF, da AE na importação de unidade de saúde ou de pesquisa, centros de pesquisa clínica, né? Para Da... importar controlado, independente do importador, tem que ter autorização especial. Independente se unidade de Isso mesmo. saúde, enfim, aí tem que ter autorização especial. Não está isenta pela Não 16, né, não Ana? tá isento. Então pode ser, a gente está elucubrando, tá, gente? Nós não temos o caso concreto, mas acredito que possa ser isso o questionamento. Se não for, por favor, utilizem o Fale Conosco para as áreas, porque aí a gente consegue mitigar aqui, se for algum equívoco de análise. Mônica, nessa linha de encaminhamento, né, de e-mail para vocês, voltou o assunto do piloto, né? As secretarias de saúde, né, dos estados, elas podem participar desse projeto piloto para endereçar o e-mail lá no GCPAF. Tem algum assunto que vocês orientam elas estarem Podem utilizando, né, no colocar título? piloto do INPE, o assunto. Podem colocar piloto do INPE para o e-mail da GCPAF. E, por favor, coloque assim, encaminhando para a Mônica, por gentileza. Porque aí a gente consegue triar naquele mundaréu de e-mail que a gente recebe o que é efetivo e a gente consegue tratar aqui. E aí eu me comprometo a entrar em contato com todo mundo para a gente ajustar aqui como é que vai funcionar esse piloto a partir do dia 21 de julho. Mônica, tem mais uma pergunta que é sobre a liberação de medicamento de cannabis, né, por decisão judicial com terceirização do SUS. Nesses casos, seria em LPCO, precisa de uma autorização prévia de vocês ou vai ser direto na do INPE? Qual que seria o modelo para Do essa INPE. situação? Tudo do INPE, tá? Do INPE. Tudo do INPE. A gente não vai ter mais LPCO para nada. Tudo do INPE. O que vocês fazem de instrução no LPCO, vocês só vão translocar para do INPE. Se vocês fazem no CNPJ da secretaria, vão fazer a do INPE no CNPJ da secretaria e o catálogo de produtos CNPJ da secretaria. Vocês fazem no CPF da pessoa física, vão fazer do INPE no CPF da pessoa física. Só vai translocar o que se faz em LPCO para do INPE. Mônica, da última que nós recebemos até agora aqui, né? Acho que você até falou um pouco sobre coordenar, né, a autorização da Anvisa com os demais órgãos envolvidos, e a pergunta tem a ver um pouco com o pallet do mapa, né? Se a importação vier em pallet de madeira, vai ser necessário a liberação do mapa também para que essa entrega antecipada de vocês e, consequentemente, da Receita seja válida e efetiva, né?
Você já sabe a resposta. Sim. O pallet de madeira ele vai ter um tratamento específico, então não tem que fazer. Se não tiver, a Anvisa pode chegar lá e dar ok na entrega antecipada. Vocês não vão conseguir retirar a mercadoria se não tiver o ok de todos os órgãos envolvidos naquela do INPE. Maravilha. E por fim, a última realmente que a gente tem aqui, o processo da receita dos outros órgãos vão passar por mudança também. Todos os produtos importados que são, né, regulados pela Anvisa e qualquer outro órgão vai ter esse novo procedimento, esse novo fluxo, vai ter que obedecer essa regra nova? Todos os órgãos. Exército, até Correio, gente. Produtos que tem anuência do Correio. Exército, Correio, MAPA, CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia, todos, todos, todos. Todos os órgãos estão publicando, na medida das evolutivas, as suas normas para adesão da do INPE, como ela vai funcionar. Todos os órgãos trabalharão também nesse cenário. E para falar bem a verdade, os dois últimos órgãos que estão faltando integrar efetivamente pós-piloto é a Anvisa e MAPA. Os outros já estão funcionando. Bem, estamos chegando no nosso horário, né? E me parece que as perguntas encerraram, e especialmente considerando como a nossa palestrante está gripada hoje, eu acho que nós devemos encerrar essa sessão. Nós vamos fazer mais uma no dia 7 de agosto, certo? E, por favor, espalhem entre aqueles que não estavam hoje, que deveriam saber do que está se passando no nosso país, porque as coisas vão mudar significativamente. E quem não tiver preparado vai ter dificuldade para fazer importações. Podem nos procurar no Procomex, nós oferecemos cursos exatamente sobre o novo processo de importação, damos suporte para que vocês possam se adequar. Nós acreditamos que não é necessário só que haja mudança a nível das políticas públicas para tornar o país mais competitivo, mas que as empresas também estejam preparadas para se valer desses novos processos. E eles trazem grandes vantagens e exigem um investimento inicial, um esforço grande. As empresas vão necessitar integrar áreas de atuação interna das empresas que antes podiam funcionar separadamente para poder ser cumpridoras daquilo que vai ser exigido delas. Mas também terão grandes vantagens em termos de modernizar os seus processos de gestão e de cumprimento, de compliance, daquilo que é exigido pelas autoridades do nosso país. Então, eu quero agradecer especialmente a Mônica por não só a brilhante apresentação, mas por ter feito um esforço pessoal na condição que está de ter mantido o nosso compromisso com o público. Estamos sempre às ordens, agradecemos todos vocês que puderam estar aqui. Nós vamos disponibilizar, a não ser que a Mônica nos proíba, a gravação dessa sessão no nosso canal de YouTube, caso algum de vocês queiram revisitar o que foi dito e queiram compartilhar com outras pessoas que aqui não estiveram e que tenham perguntas adicionais. Se tiver perguntas que não foram respondidas, que estejam no nosso chat, nós vamos disponibilizá-la para a Mônica para que ela possa respondê-las e nós tornaremos isso público através do nosso site. Então, muitíssimo obrigado a todos e até uma próxima. Se possível, da parte de vocês, dia 7 de agosto. Até mais. Obrigado, Obrigada, Alessandra. pessoal. Boa tarde. Obrigada, gente. Boa Obrigada, tarde. Mônica.